Bom dia. Nós estamos na 18ª mensagem da série Todos e Cada Um, onde nós estamos focando o que é ser igreja e como nós devemos viver igreja biblicamente. E na última mensagem, a 17ª, o pastor Domingos pregou 2 Coríntios 9, de 6 a 10. Essa perícope que vai de 6 a 15 é uma unidade, tem um pensamento ali, e nós vamos resgatar alguns versículos anteriores na nossa leitura. Nós vamos ler tudo de 6 a 15, e aí nós vamos focar nos versículos 11 a 15. O título que eu dei para essa mensagem, na dificuldade de comunicar tudo falando pouco, foi Frutos da Generosidade. Nós vamos ver aqui, quando a graça alcança o bolso. Sim, nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar sobre o seu e o meu bolso. Até porque bolso nem é um termo que se adequa mais, porque todo mundo usa aproximação, cartão, mas vamos deixar a palavra clássica aí. Então, quando a graça alcança o bolso, isso simboliza que, de fato, ela atingiu algumas áreas da sua vida. E quando a graça não alcança o bolso, significa que tem um problema muito sério na sua compreensão do Evangelho. Paulo, ele escreve aqui, 2 Coríntios 9, de 6 até o 15. Eu vou ler de 6 a 10 e você vai me acompanhar na sua Bíblia, e depois vai estar na projeção de 11 a 15. Então, acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, busque obter dela vida para você, nutrição espiritual, busque obter dela alegria e direcionamento. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus, que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Nós já oramos algumas vezes, mas inspirados por esse texto, feche seus olhos, vamos orar de novo. Senhor, em nome de Cristo, nós nos voltamos a Ti. Que a Tua palavra rompa com as nossas defesas, com os nossos argumentos humanos, que ela cative o nosso coração, que ela nos atraia para próximo de Ti, que ela nos instrua, nos corrija, nos exorte, e que ela promova a união na Tua igreja, que ela promova a alegria e que a generosidade em todos nós, ninguém fuja disso, seja fortalecida e multiplicada. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles, junto comigo, prestemos atenção à Tua palavra e saiamos daqui encorajados e transformados. Eu oro a Ti, ó Espírito Santo, que está em nós e que age na Tua igreja,
que aplique nos corações, enquanto eu exponho a Tua palavra, as verdades do Senhor. Senhor, que a debilidade do instrumento não limite a potência da Tua palavra, a beleza dela e a graça que o Senhor revela nela. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem para esse trecho, eu resumi assim: por sermos abundantemente enriquecidos com a graça de Deus, nossa ajuda financeira aos cristãos em necessidades é um privilégio, dever e alegria. Essa atitude promove a união da igreja, a honra de Deus e escancara o Evangelho. Uma ilustração, tem uma frase que eu gostei bastante de um pastor do século XVII, chamado Robert Murray McCheyne. Ele diz assim: para doar com liberalidade, sem nenhum rancor, é necessário um novo coração. Para doar com liberalidade, sem nenhum rancor, é necessário um novo coração. Nós vivemos em tempo em que o materialismo, o consumismo e os ismos que inflamam o nosso coração a querer coisas, chega a limites nunca antes vistos. Nunca se produziu tanto, nunca se comprou tanto na história da humanidade e nunca se desejou tanto. Isso afeta a todos nós. Logo, tudo o que for dito aqui, leve em consideração que eu e você precisamos lutar para não amar o dinheiro e as coisas pelo resto das nossas vidas. Isso envolve todos nós, independente da sua idade e da sua condição social. Quando nós falamos sobre contribuição financeira, é comum que muitos de nós pensemos que isso cabe apenas a pessoas que têm muitas posses e muitos recursos. E via de regra, essa pessoa nunca é você mesmo. Porém, nós devemos pensar melhor e, dentro dos parâmetros bíblicos, entender o que é dito sobre contribuição financeira e como envolve cada um. E eu peguei um exemplo aí do George Miller. George Miller, esse senhorzinho aí com cara de vovô fofinho, ele teve uma vida bem difícil no começo. Cristo salva ele de uma vida miserável. E aí ele se torna um pregador do Evangelho, depois ele se torna criador e diretor de orfanatos em Bristol, na Inglaterra, de 1836 até 1898, que foi quando ele morreu. Tem muitos relatos dos seus diários e de situações que aconteceram com ele. Ele é conhecido como um homem de oração, entre aqueles que conhecem um pouco de história da igreja. Certa vez, em uma manhã que não havia pão para as crianças, e não havia leite para eles beberem também, e não eram poucas crianças. Nesse momento não tinha 1000, mas já chegaram a ter 1000 crianças sendo cuidadas pelos orfanatos dele, que ele gerenciava. 1000 crianças, a gente está falando na Inglaterra de 1836 a 98. Se 1000 eram cuidadas, imagina quantas existiam. Num dos dias mais difíceis financeiramente para o orfanato, certa vez em uma manhã que não havia pão nem leite para eles beberem, eles se reuniram para orar. E um leiteiro, cuja carroça quebrou na frente do orfanato, bateu e falou: eu não consigo arrumar a carroça com todo o peso do leite. Vocês não querem um tanto gigante de leite, não? Mas um padeiro que passou a noite sendo direcionado e encorajado por Deus a doar pão para eles, no mesmo dia, poucos momentos antes, bateu lá e falou: está aqui, Deus falou para eu fazer 3 fornadas de pão, essa é a primeira, estou buscando o resto e espero que vocês aproveitem bem. O que isso diz para nós?
Alguns podem pensar, né? Que homem de oração. Mas eu não quero voltar os olhos para esse homem de oração. Eu quero voltar os olhos para homens simples. Um leiteiro e um padeiro não eram ricos, assim como provavelmente a maioria de nós. Mas eles decidiram sacrificar o que eles tinham a custo próprio para que aquele cristão necessitado e aquelas crianças desamparadas fossem alimentadas. Então, está um exemplo da tônica que eu quero dar à mensagem. Não são os muito ricos que vão fazer no seu lugar, mas são pessoas comuns, como a maior parte da sociedade, que sendo generosos vão suprir as necessidades dos santos e vão avançar a obra de Deus através de pequenos esforços ou grandes esforços em conjunto. Dito isso, qual que é o contexto desse texto? No capítulo 8 e 9, Paulo vai tratar sobre a oferta. E ele vai dar algumas indiretas ou diretas aí para os coríntios, que ficavam na região da Acaia. Mas ele estava na Macedônia. E aí ele envia uma carta antes de passar lá. A região da Macedônia inclui Filipos, você pode ler Filipenses, inclui Tessalônica, você pode ler 1ª e 2ª Tessalonicenses, e inclui a Bereia. Não tem nenhuma carta aos bereanos, mas cita em Atos um pouco sobre eles. Hoje é Grécia, Macedônia e Albânia, se você quiser achar no mapa. Aquela região que tinha sido muito rica, e nesse período estava muito pobre. A vida deles estava muito difícil, o custo de vida era alto e tinham muitas profissões que foram extintas, porque tinha extração de minérios, de ouro, prata lá. E aí acabou. Eles empobrecidos pedem a Paulo: nós queremos ajudar com os crentes pobres que estão lá em Jerusalém, que estão muito pior do que a gente. Eles estão passando fome mesmo. Aqui a coisa está difícil, mas a gente ainda tem o que comer e como trabalhar. Lá, eles não têm essa opção. A coisa está realmente difícil lá. Nós queremos o privilégio de, da nossa pobreza e dificuldade, suprir um pouco das necessidades deles. E aí lá em 2 Coríntios 8, de 3 a 5, nós temos o que diz aí. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos a liderança debaixo de Paulo, que estava juntando aquela oferta, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Eles encararam como graça contribuir. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. A oferta deles colocou a vida deles naquilo, de forma que superou o que a liderança junto com Paulo esperava. E a gente aprende um pouco sobre isso lendo lá Romanos, que também foi escrito por Paulo, porque fala: porque a Macedônia e a Acaia, região que fica Corinto, resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos em Jerusalém. Grave isso: pobres dentre os santos em Jerusalém. Por que Paulo usa esse exemplo? Porque diferente da Macedônia, os coríntios e não corintianos estavam desfrutando de um crescimento econômico absurdo. Em contraste com aqueles pobres macedônios, os coríntios estavam bombando, como diria hoje, e ganhando muito dinheiro. E aí o que Paulo usa? Ele usa do exemplo daqueles mais pobres para falar: se eles deram com tamanha generosidade fruto da graça de Deus, nós não esperamos muito mais de vocês que estão desfrutando de muito mais tranquilidade financeira. Sim, Paulo está comparando. Às vezes a gente fala, na igreja não pode comparar. Paulo comparou, e comparou beneficamente, para que eles se esforçassem na doação financeira aqui. Quando eles fizessem isso, o que ia acontecer? Eles iam encorajar os macedônios
iam encorajar todas as igrejas que ficassem sabendo, porque os pobres deram uma oferta generosa, por amor àqueles pobres dentre os santos de Jerusalém, em sua maioria judeus convertidos ao Evangelho. E aí imagina que essa oferta vai crescendo e demonstrando a generosidade por todos os lugares. Em toda a carta de 2 Coríntios tem algo que nós precisamos destacar. A credibilidade apostólica de Paulo é colocada em xeque, e ele está combatendo isso. 2 Coríntios é uma carta pesada. Então o que ele faz? Ele envia irmãos aprovados e reconhecidos pela igreja, um conjunto de pessoas, para fazer a coleta. Ele falou: vocês estão com dificuldade comigo? Ok, mas eu não vou usar isso como empecilho. Aqueles crentes precisam da oferta de vocês. Então, esses irmãos aqui aprovados vão, e talvez eu vá junto com eles, coletar essa oferta. Ele não estava sozinho envolvido com dinheiro, ele tomou cuidado. Para que aqueles bodes, joio, minha mãe usava o termo tranqueiras, que estão na igreja de Corinto, não usassem essa situação para falar mal de Paulo. Então olha o cuidado dele ao tratar nessas questões financeiras. E para que não acusassem ele sem motivo. Esse é o contexto, essa é a moldura do que ele está falando aqui. Mas o que ele está falando aqui? Nos versículos 11 e 12, olha aí. Ele diz: assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Versículo 11, ele está falando isso. Quando nós, o grupo que estava com Paulo e os macedônios, vissem a oferta dos coríntios, que tinha sido prometido um ano antes, está lá no capítulo 8, eles louvariam a Deus. Ele está falando isso. Nós vamos louvar a Deus quando isso acontecer, com uma gratidão especial por isso. Porque o serviço ou ministração, dependendo da sua tradução, dessa assistência, dessa ajuda, não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão. Agora ele está falando por todos aqueles que forem ajudados e que ficarem sabendo. Dito isso, nós precisamos esclarecer. Deus não promete, com base nisso, que nós ganharemos proporcionalmente a quanto doamos ou ofertamos. Você tem a mensagem anterior que o pastor Domingos deixou isso bem claro, e glória a Deus. Escute-a, vá no site, Spotify, tá em todas as redes. O que Deus promete aqui é que tudo aquilo do qual precisamos, nós seremos supridos. Seja emocional, espiritual, social ou materialmente. Nós teremos aquilo do qual precisamos, enquanto somos generosos. Deus sempre pode dar mais, isso é verdade. Mas Ele não está fazendo um trato com você. Você não é sócio de Deus e quanto mais você der, mais Ele tem a obrigação de te dar. Se você cria nisso, elimine isso da sua crença e da sua cabeça, isso não é bíblico. O fato de contribuir e ter recursos para isso, já é fruto de termos sido enriquecidos com a graça. Com a generosidade dos coríntios, os crentes que estavam com Paulo, eles saberiam, eles teriam uma prova palpável de que eles de fato eram irmãos na fé. Porque todo mundo aqui sabe, se você não sabe eu vou te falar, a igreja de Corinto era meio problemática. E meio quer dizer bastante. Paulo escreveu, alguns historiadores indicam, 4 cartas. Ele escreveu uma primeira carta que a gente não tem acesso. Ele escreveu uma segunda carta que é a 1 Coríntios. Ele escreveu uma terceira carta, que alguns debatem se é 2 Coríntios ou não. E ainda escreveu mais uma. Tinha problema ali que precisava ser tratado, mas ainda era uma igreja de Deus. E uma das maneiras deles mostrarem seriedade era contribuindo. E Paulo requer isso deles. É uma parte da sua espiritualidade. Ó Coríntio, ó povo da Acaia.
Esse tipo de ajuda, ele alegra a igreja, mas ele amplia a gratidão que nós temos, esse tipo de ajuda. Nos versículos 13 e 14, diz assim: na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Eles glorificam a Deus pela obediência da confissão. Como assim? Vocês falam que creem em Jesus, obedecem às ordens de Jesus, e aí, quando todo mundo ver isso, isso vai comprovar, é uma prova. Não basta você falar que crê no Evangelho no seu coração, é esperado que você demonstre isso. E aí sim, você fala, você vive, você demonstra a amplitude do que é de fato a mensagem de Cristo. O resultado da generosidade seriam orações de louvor por toda a igreja. Seria fortalecimento na fé dos que recebem ajuda. Eles estão lutando, passando fome, com inúmeras dificuldades. Deus usa irmãos para ajudá-los. Isso fortalece a fé deles. Deus fala que vai suprir, Deus supre, a fé é fortalecida. Surge outro desafio, Deus supre, é fortalecida novamente. Nós vivemos assim. Nós vivemos entre crises e a resposta de Deus que mostra que a gente não deveria ter ficado ansioso entre uma crise e outra. Tudo isso é prova de que os coríntios realmente tinham sido alcançados pelo Evangelho. Eu te pergunto, você foi alcançado pelo Evangelho? O Evangelho causa uma transformação na sua vida, de forma que as pessoas vejam algo em você que não veriam antes de você ter sido salvo, que é o que a Bíblia diz que se espera de você. As pessoas veem isso? Se não, você precisa se arrepender e pensar: eu de fato sou um cristão? Ou estou acostumado a viver no meio dos cristãos? Eu curto o ambiente cristão, eu trago os meus filhos para terem amigos cristãos, mas eu sou só um coleguinha de Jesus, eu não sou um filho de Deus ou um servo de Cristo. Avalie isso, é uma oportunidade. Perceba uma sutileza desse texto que não está clara. Paulo, ele escreve a crentes gentios, gente que não era de origem judaica, para ajudar a igreja que estava em Jerusalém, que era em sua maioria composta por judeus. Qual que é a sacada que está por trás aí? Se vocês lembram de Atos, capítulo de 1 a 8 ali, os judeus não estavam muito na pegada de sair evangelizando todo mundo. Eles ainda estavam meio perdidos. É só para os judeus? Não. A gente tolera os gentios que são salvos, ou a gente vai sair pregando para eles e montar igrejas de gentios? Eles tinham essa dificuldade cultural. Paulo promove a união da igreja através de antigos pagãos, inimigos, gente que odiava os judeus e os judeus odiavam também, ao eles demonstrarem, através das suas contribuições financeiras, que de fato estavam comprometidos com o Evangelho. Deus usa bens materiais para promover bem espiritual na igreja. Não é só oração que promove o bem na igreja. Às vezes a gente reduz tudo a uma experiência de oração, que não custa financeiramente nada, não custa tempo. Mas Deus está usando bens materiais para produzir graça, produzir bem na igreja, produzir fortalecimento e união. Inimigos viraram irmãos. É uma graça incrível, mas visível. E é dito por um pastor, Clemente de Roma, ele disse isso provavelmente, mais ou menos ali, 40 anos depois dessa carta ter sido escrita. Ele é, segundo os historiadores, o sucessor de Pedro, numa liderança, numa certa região ali da igreja.
A carta que ele escreveu aos Coríntios, que é 1 Clemente, é a mais antiga obra cristã depois do Novo Testamento, que a gente tem acesso hoje. Olha o que ele diz ao escrever para os Coríntios: que o rico, haviam ricos, esse negócio de que não existe rico não é verdade. Existem pessoas que são consideradas ricas, e existem pessoas que são consideradas pobres. A gente precisa de sabedoria para saber qual das duas somos nós. Que o rico dê ajuda ao pobre, e que o pobre expresse gratidão a Deus por lhe ter concedido alguém. Perceba que não é algo, é pessoal, é uma pessoa. Alguém supriu, por ter lhe concedido alguém que suprisse suas necessidades. Percebe como promove a união? Eu me sacrifico doando generosamente o que me custa, e quando eu recebo a generosidade, eu agradeço sim, eu expresso isso, eu me alegro e deixo os outros saberem. Eu não fico com vergonha de receber ajuda. E aqui entra desmistificar aquele conceito que a gente usa para pessoas pobres. Ah, a pessoa é humilde. Não, ela é pobre. Se ela é humilde é outra coisa. Porque tem pobre que é orgulhoso e tem rico que é humilde. E vice-versa. Então a gente precisa conceituar os termos bíblicos, não trazer termos estranhos da Bíblia. Aquele que é pobre, agradeça a Deus por Deus suprir. E aí você pensa, e o versículo 15, Mário? Como é que ele encaixa nisso aí? Ora, é uma reação de Paulo. Paulo, ele reage a ver tudo isso, a fazer parte de tudo isso, e ele exulta, né? Usando um termo mais bíblico, ele se extravasa de maneira escrita, com base na alegria que ele estava de viver aquilo, de ver aquela situação. Basicamente seria assim: graças a Deus por causa do seu dom, que eu não consigo nem colocar em palavras, inefável, indescritível, maravilhoso. Como se ele dissesse: uau, eu sou parte disso que Deus está fazendo. Eu estou pulando de alegria por dentro ou fisicamente, por ver tudo isso em ação na vida de vocês coríntios, de vocês macedônios. Nosso Deus é maravilhoso por me dar esse privilégio. Paulo, ele está expressando isso em carta. Eu estou vendo Jesus em ação na vida de vocês, eu estou vendo Jesus em ação na vida dos macedônios e de toda a igreja, e isso é um privilégio para mim, e eu quero deixar escrito essa minha alegria, esse meu prazer. Quando pessoas que dizem que amam a Deus agem como se amassem a Deus, aí a nossa alegria vai lá em cima. Aí a gente sente aquele prazer que só o próprio Espírito Santo dá. Ver ímpios, pagãos, gente que sacrificava filho, que se cortava, se convertendo e vivendo uma vida honesta, transparente e coerente com o Evangelho, é um privilégio. E aí eu te pergunto, você que é membro dessa igreja, ou na sua igreja, consegue se alegrar por ver Deus agindo através da sua igreja, ou através dessa igreja? Você tem olhos para se alegrar? Você tem olhos para ver o que Deus está fazendo? Porque Ele está fazendo. Se você está vendo ou não é outra coisa. Ele está salvando gente, Ele está restaurando casamentos, Ele está disciplinando pecadores que estão agarrados ao seu pecado. Ele está fazendo isso tudo. Você se alegra ao ver isso? Você tem condição de ver isso? Ou você só foca naquilo que te incomoda? Nas ausências do seu padrão de igreja da sua cabeça? É uma oportunidade para pensar nisso. Como Paulo, nós precisamos nos alegrar e nós precisamos expressar essa alegria por ver Deus agindo. Não guarda para você não, fala para alguém. Eu estou feliz porque eu estou vendo isso, a igreja desenvolvida, o Espírito Santo atuando dessa forma. Não importa se para a pessoa é irrelevante, comunique. Ora, quais doutrinas nós podemos aprender dessas verdades? O que é verdade que nós podemos nos agarrar, que vale para nós, como desdobramentos desse trecho?
Na comunidade, todos e cada um, o título da nossa série, contribuem com suas vidas. É literalmente sua vida. Sua vida é tudo que você é. Os mais pobres são bênção no meio da igreja, pois possibilitam que aqueles que têm mais posses, recursos, dinheiro, condição, direcionem a generosidade deles para esses irmãos. É assim que toda a igreja é edificada. Ninguém nessa igreja ou em qualquer igreja bíblica é inútil, é indiferente e não precisa se preocupar com contribuição. Todos contribuem de alguma forma. Seja aquele que precisa, seja aquele que supre a necessidade. Captaram isso? Todos contribuem. A sua necessidade não foi colocada na sua vida, necessidade financeira, e aí você pode pegar o princípio para as outras áreas. Ela não foi colocada na sua vida à toa, para tornar sua vida difícil. Ela foi administrada com graça sobre a sua vida, para que isso gere frutos para a glória de Deus. Especificamente aqui, frutos da generosidade financeira. Uns contribuem precisando, outros contribuem ajudando. Em tudo isso o Espírito Santo promove a unidade, a edificação e a alegria da igreja. Porque é uma alegria quando você dá nos termos de Deus. Não por necessidade, não com tristeza. É uma alegria. E isso gera mais alegria. Alguns podem dar dinheiro, outros trabalho braçal. Outros contribuem servindo como líderes, como liderança da igreja. Mas todos somos irmãos e irmãs iguais diante de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Se você é cristão, foi alcançado pelo Evangelho, você é igual. Você não é inferior a nenhum dos irmãos aqui. A sua qualidade não está no que você faz. E todos nós simplesmente trazemos com humildade o que temos a oferecer ao corpo de Cristo, para a glória dele. Dá o que você pode, que Deus faz a coisa acontecer muito mais do que isso. É só isso que Deus requer de você. Dá aquilo que Ele quer de você. E Ele não vai exigir de você nada que Ele não te capacite a dar. Diante disso, o que nós podemos aprender mais? E esse eu quero que você preste muita atenção. Se você pensa com base nesse texto que a ajuda financeira é apenas para os pobres, então, para os pobres, eu quero que você ouça a minha leitura de 1 Coríntios 9. Olha o que Paulo está falando. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Qual é eterno? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? É um padrão que a gente vê no Antigo Testamento. Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, nesse trecho, está falando sobre contribuição aos pobres entre a igreja. Mas não é tudo que há na Bíblia sobre contribuição. Não deixe o seu coração ser enganado pelo seu próprio pecado e achar que basta você sair dando cestas básicas ou ajudas a desconhecidos, conforme a sua conveniência, que você vai estar cumprindo a vontade de Deus em relação à contribuição. Você vai estar fazendo bem, mas não de acordo com todo o propósito de Deus. E nós nos submetemos à palavra. Nós devemos agir como Deus quer que nós hajamos. Em 2 Coríntios 8:9, nós temos lições sobre quais pobres são prioridade. Veja, no capítulo 8, versículo 2, fala que eles manifestaram abundância de alegria e transbordou em grande generosidade. Então, dar com alegria, com grande generosidade.
No versículo 3, eles contribuíram de forma voluntária, eles não foram coagidos a dar ou enganados. Eles pediram com insistência a graça de participarem dessa ajuda a quem? Aos santos. A sua prioridade em ajudar os pobres não são os pobres da sua cabeça, são os pobres dentre os seus irmãos, gente que foi salva por Jesus. Então existe sim prioridade bíblica, não é o bem de acordo com o que nós queremos fazer aleatoriamente. Nós devemos priorizar a ajuda aos nossos irmãos, aos santos, para que nenhum de nós viva na miséria. Isso honra a Deus. No versículo 19 e 20, diz: e não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós. Ele está falando de pessoas que foram escolhidas para cuidar do dinheiro. A graça é aos pobres, mas ela vem através de pessoas confiáveis, que amam a Deus e que demonstram isso. Nós podemos louvar a Deus, porque esse é um cuidado que nós temos na nossa igreja. Dinheiro aqui não desaparece e some em qualquer lugar. A gente consegue rastrear ele. E é essa orientação bíblica. Disso nós entendemos o quê? Que o investimento nos pobres da igreja, através da diaconia, o investimento em missionários, o investimento em plantações de igrejas, multiplicando locais onde o evangelho é pregado em tudo quanto é lugar do mundo, investimento em pastores, investimento em seminaristas que almejam se tornar pastores, que precisam viver até lá. A gente precisa investir em novas pessoas e ansiar que elas surjam. Ela conecta o coração entre nós e aqueles que ainda nem foram salvos, através da vida desses pastores e missionários. Ela une a igreja. Você está unido espiritualmente sem saber, mas através das suas contribuições, inúmeros irmãos muçulmanos, hindus, gente que mora aqui do lado em outra cidade, está sendo alcançada. Saiba disso, se alegre por isso. E o mais importante ensino do apóstolo aqui é que nós devemos assistir aos santos em suas necessidades, para não deixar fugir, que esse é o ponto mais importante. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente, prioritariamente, aos da família da fé. Não está deixando e se, não está deixando mais eu quero, o meu humor está diferente. Não, principalmente aos da família da fé. Você tem um compromisso com os seus irmãos na fé. Não desista, não capitule, não fuja dele. Em Tiago 4,17 fala: portanto, aquele que sabe, cognitivo, a gente precisa pensar, que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Logo, a oferta financeira é levada seriamente em conta na palavra de Deus e por todos os cristãos que querem ser obedientes a Deus. E eu espero que isso inclua você e eu e toda a dimensão dessa igreja. E quais aplicações nós podemos tirar? As necessidades dos santos, dos irmãos, dos cristãos, do povo da igreja, não são apenas financeiras, e nós devemos buscar supri-las. O princípio financeiro não é o único. Dinheiro não substitui todo o resto. Entendam isso, nós precisamos ter isso claro. Nesses períodos de pandemia, presença no isolamento, e faça presença como você entender que dá, segundo a sua consciência do seu irmão. Telefonemas, uma compra no mercado, um presente, reconhecimento do valor daquela pessoa para você. Tudo isso é uma forma de suprir necessidades, palpáveis ou não, dos nossos irmãos. Em tudo isso, inclusive na sua contribuição financeira, lembre que a glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Por isso não devemos buscar o mérito social pela nossa generosidade. Não é para nós nos engrandecermos uns aos outros.
E Cristo fala algo interessante, que a sua mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Então não é para o nosso engrandecimento e para a gente se sentir superior. Mas se o mérito não é nosso, o que nos cabe? Ora, a alegria de ver aquilo que Deus vai fazer através de nós. Daquele pouco que nós damos, do muito que Ele nos dá. Alegria nos cabe. Prazer em ver a obra de Deus através das nossas contribuições financeiras também. Mérito fica para Deus. Quem merece ser elogiado é Deus. Mas a alegria é nossa e está de bom tamanho. Comece a aplicar a sua generosidade em quem está mais perto de você. Comece, não limite aí. É um começo, é um bom começo, mas não é tudo que existe. Sua esposa, você é generoso com a sua esposa? Seja ela trabalhando ou não, ou, enfim, a sua realidade. Você é generoso financeiramente? Ou você é avarento? A sua própria esposa fala, nossa, arrancar uma bala desse homem é algo extremamente difícil. Não, a sua própria esposa precisa ver a generosidade em você. Seus filhos sabem que eles são mais importantes para você do que o seu hobby, do que seja lá que você faz para se divertir e gasta dinheiro. Isso fica visível na maneira que você utiliza os seus recursos ou não? Eles ficam em dúvida. Seus familiares na família ampla, eles sabem que você ama mais eles do que o dinheiro, seus irmãos da igreja, do grupo pequeno, e aí sim, os irmãos de outras igrejas, os crentes são ajudados? Ok, mas eu estou olhando para aqueles de fora que não são cristãos, da sociedade, que estão ao meu redor, ninguém está falando para você fazer com quem você não conhece, mas não fugir daqueles que Deus coloca no seu caminho e agir com sabedoria. Sempre esteja atento às necessidades da sua família. Um ponto que o pastor Domingos sempre fala, e eu concordo muito com ele, graças a Deus que ele fala, e que pode ser um pouco polêmico para você, mas eu quero falar justamente por isso, você gasta mais dinheiro com cachorro do que com gente? Você gasta mais dinheiro com coisas do que com gente? Já parou para pensar sobre isso? Pet shop, lacinho, docinho, coisinha e gente não. Você está pecando se você gasta mais dinheiro com bicho do que com gente. Tem algo de muito errado na sua percepção sobre o valor do ser humano. A gente precisa tocar nesse assunto quando daqui a pouco estão querendo até batizar cachorro na igreja. Já apareceu por aí na internet. E o pior, que batizaram. Então pense, a sua agenda comporta ajuda a gente, ou ela é gasta com coisas, com hobbies, com animais, etc. A igreja, através da diaconia, administra muito bem as ofertas que aparecem. Você pode procurar a diaconia da igreja e a administração e ver quanto Deus tem feito a irmãos e não cristãos que vão aparecendo. Eu posso dizer com tranquilidade, de todas as vezes que nós acionamos a diaconia para pessoas que precisavam, nenhuma ficou desamparada, todas as vezes. E eu conheço inúmeros irmãos que concordam e que também têm essa experiência. Então, se você não sabe, não fale besteira, procure saber. A diaconia da nossa igreja é extremamente ativa e cuidadosa com as pessoas. E se você não sabe, mas também não fala mal, procure saber, porque aí você vai poder se alegrar e falar bem, e encorajar outros irmãos. Agora, lembre que Deus promove a unidade da igreja, e eu chamo o pessoal da música aqui, através de doações e através da gratidão expressada. É importante que nós tenhamos ambos. É importante que se contribua, mas é importante que a gente manifeste essa gratidão, que a gente fale uns para os outros dessa gratidão. Isso completa a edificação que o Espírito está fazendo na igreja. Não basta receber e ficar quieto, não basta doar e ter vergonha. A gente precisa ter sabedoria
para o limite entre aquilo que é favorecer minha arrogância porque eu estou dando, ou aquilo que é um meio de eu encorajar outros irmãos que precisam aprender a dar também. E quando eu recebo, não ter vergonha e achar que eu estou diminuído, mas ter a tranquilidade de saber que é graça de Deus, porque tem gente para me abençoar, assim como é graça de Deus quando eu contribuo. E uma última aplicação, nessa próxima semana, nessa agora, que está começando hoje, certifique-se, tenha certeza, vai atrás, pergunte, de que ninguém da sua família ou ao seu redor, que você tem relacionamento, esteja passando necessidade real. Vai ter que ir atrás. Eu deixo esse desafio para você. Vá atrás, pergunte, e se há uma necessidade real, supra ela. Supra com alegria, supra com senso de prazer, porque se você tem condição de suprir, mesmo que seja um pouco, já é fruto da generosidade e graça de Deus sobre você, e a gente pode se alegrar nisso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua graça e bondade, te agradecemos porque o Senhor nos enriquece de tantas formas que nós não conseguimos nem imaginar. O Senhor tem nos nutrido, nos alcançado, nos transformado, restaurado os nossos relacionamentos, garantido trabalho, sustento quando nós não temos trabalho, através de irmãos generosos, através da tua igreja, e muitas vezes através de pessoas que nem te amam e nem te conhecem. Nós te agradecemos pela tua graça e o teu cuidado conosco. Nós te agradecemos pela vida dessa igreja, que é exemplo nas contribuições e na prestação de contas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos e o Senhor tem nos encorajado a olhar para onde precisamos, para que a nossa vida seja mais coerente com o teu Evangelho e para que nós desfrutemos mais alegria e mais meios de ver o Senhor agindo em nós e através de nós. Abençoe a mim, abençoe aos meus irmãos, nos abençoe como igreja, liderança dessa igreja. Que a tua palavra cause impacto em nós, para vergonha, se estamos sendo avarentos, para alegria, se estamos sendo generosos, e acima de tudo, não permita que nós respondamos a tua palavra apenas de forma emocional, ó Deus, mas que nós reflitamos, sejamos transformados e com planejamento, com sabedoria, mudemos a nossa postura e ampliemos a nossa generosidade, para que o teu nome seja honrado e o Evangelho seja escancarado a pessoas que amam o dinheiro e que se chocam quando veem pessoas que amam ao Senhor mais do que ao dinheiro. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.